Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Então, para quem está entrando novamente, eh, que está iniciando os seus estudos aqui com a gente, essa aqui é uma iniciativa para ajudar você, né? Você, o que nosso querido aluno, o professor, para recuperar as aulas. Isso é algo que a gente se importa muito com vocês, né? Como é que vocês estão recuperando, como é que vocês estão sendo ah, acompanhado pelos professores. Então, eu e um grupo de colegas estamos aqui para ajudar vocês. Eu sou Irmão Viana, sou coordenador de seminários em institutos aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tá? Então, nós estamos iniciando uma semana bem importante que fala sobre, deixa eu pegar aqui, clicar aqui, né? Sobre Filipenses 3 e 4. A minha pergunta que eu quero, nós vamos trabalhar nesses dois capítulos hoje. E eu tenho uma pergunta bem especial. Você está disposto a sacrificar para seguir Jesus Cristo e se tornar um discípulo dele? Vocês sabem que o apóstolo Paulo desistiu de muitas coisas, tá? Desistiu de muitas coisas. Porém, ele desistiu para quê? Para seguir o Salvador, né? Para ser um instrumento nas suas mãos. Nós vamos ver em Filipenses 3:5 que ele era ser um grande homem, né? Perante as leis dos homens, com chamados, né? Injustiças, coisas assim. Mas esta lição que nós vamos estudar, ele deu foco no sacrifício expiatório de Cristo. Ele queria ajudar ele e os outros membros a estarem junto com o Pai Celestial, né? Olha que virtude. E no Filipenses 4 nós vamos encontrar o quê? A paz e a alegria em Cristo. Ele que emana. Não é um dos títulos de Cristo, Príncipe da Paz? Então eu gostaria de iniciar com vocês ah, esta pequena introdução do presidente Oaks, tá? O que você daria? Olha que interessante, nós vamos estudar essa história. Há muitos anos, numa conferência como esta, ouvi falar de um rapaz que conheceu o Evangelho restaurado enquanto estava nos Estados Unidos. Quando aquele homem estava prestes a voltar para sua terra natal, o, o presidente Gordon B. Hinckley, ele foi um presidente, como o presidente Russell M. Nelson, perguntou-lhe o que aconteceria com ele quando voltasse para casa como cristão. Minha família, ele disse ele, ficaria decepcionada, respondeu o rapaz. Pode ser que expulsassem de casa e me considerassem morto. Quanto ao meu futuro e à minha carreira, todos, todas as oportunidades me serão negadas. Está disposto a pagar um preço tão alto pelo Evangelho? Perguntou o presidente Gordon B. Hinckley. Como você acha que o rapaz ficou? O que vocês acham que o rapaz, como ele ficou, como ele respondeu ao presidente Gordon B. Hinckley e por quê? Lembre-se que eu sempre gosto de ressaltar com vocês, de vocês terem o caderno de estudo de vocês, o pequeno caderninho que vocês podem responder as perguntas. No decorrer da nossa pequena aula, vai vir 3 perguntas em amarelo, tá? Essas 3 perguntas vocês devem anotar e aqui na descrição do vídeo haverá o quê? Um link para vocês entrarem e responderem todas as coisas, o nome, a aula que vocês estudaram, a ala ou o ramo que vocês pertencem, tá bom? Então, guardem na memória o que vocês estão tendo neste jovem. Agora, queridos jovens, o que pode motivar uma pessoa a desistir de tantas coisas para seguir Jesus Cristo? Pense nisso. Ó, ponderação. Jovens, ao estudar Filipenses 3, pense, tá, no que você já sacrificou pelo Evangelho de Jesus Cristo e como você foi abençoado. Quer um pensamento, assim, algo profundo? Tu mesmo está se dedicando no seminário. Olha que interessante, para quê? Para ser uma pessoa melhor, para ser aquilo que Deus e o nosso amado Pai Celestial, né, e o nosso Senhor Jesus Cristo querem que tu sejas. Por outro lado, vocês vão ter que sacrificar algumas coisas para estar mais perto
do Pai Celestial. Sejam quais forem as suas circunstâncias onde vocês moram, como vivem, o Salvador está ansioso para ajudá-lo a progredir, tá? Então ele está disposto a caminhar junto contigo nesta jornada. Então Paulo, ele também deixou algumas coisas que eram importantes na sociedade onde ele vivia. Quais eram? Era fariseu, ele tinha uma alta posição religiosa e social, e a sua conversão escolheu seguir Jesus Cristo. E aí vocês lembram, né? Passou por severas perseguições, tribulações, dores físicas e estresse emocional, né? Coisas que nós hoje em dia nós também temos essas mesmas situações, só que em épocas diferentes, né? Então vamos ler duas escrituras. Eu quero que vocês me ajudem lendo duas escrituras. Vamos lá? Então vamos ler Filipenses 3, do 7 ao 10, e depois nós vamos ler Filipenses do 11 ao 14. Então vamos lá. O que que diz no 7? Mas o que para mim era ganho, tive-o por perda por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pelas excelências do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Olha que lindo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo. A saber, a justiça vem de Deus e pela fé, para conhecê-lo e ao poder da sua ressurreição, e a comunhão de suas aflições, sendo feito conforme a sua. Olha que bonito, né? E olha que ele fala no 6, no 11 ao 14. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos, não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para conquistar aquilo para o que fui também conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Porém, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, eu quero que vocês identifiquem por que que Paulo ele escolheu desistir das coisas do mundo para se dedicar a Cristo. Pensem um pouquinho. Se quiserem pausar o vídeo, pause o vídeo e escrevam no seu caderno de estudo, tá bom? Jovens, se desistirmos de tudo que for exigido de nós para seguirmos Jesus Cristo e prosseguirmos com fé, podemos conhecê-lo e obter a vida eterna. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele compensa todo o sacrifício. Jovens, eu queria que vocês dessem uma pausa e respondessem essas três perguntas. Lembrando que esta pergunta em amarelo, vocês devem escrever no seu diário de estudo para, lá no link, vocês responderem, correto? Então pense um pouquinho. Que bênçãos Paulo recebeu por ter sacrificado pelo Senhor? Que bênção ele ainda se esforçava para obter por meio de seus sacrifícios? E olha aqui, ó, que princípios podemos aprender com o exemplo de sacrifício de Paulo? Que pensamentos, perguntas e sentimentos vêm até vocês? Pense nisso. O nosso querido presidente Dale H. Oaks, ele em 2012 falou sobre sacrifício. E olha aqui sobre sacrifício pessoal. Que lágrimas nos olhos, tá? Então, respondendo aquela pergunta daquele rapaz. Com lágrimas nos olhos, o rapaz respondeu: É a verdade, não é? Quando lhe foi respondido que sim, ele replicou: Então, o que mais importa? Esse é o espírito de sacrifício que há entre muitos de nossos membros novos.
Então aqui, o rapaz, ele disse: "Não é a verdade tudo isso? Então o que mais importa?" Com este exemplo deste rapaz, o que impressionou vocês dessas atitudes? Outra pergunta: de que maneira a vida, o ministério e a expiação do Salvador são um exemplo para vocês? Meu querido jovem, minha aluna e meu aluno, que pensamento ou sentimento vem agora para vocês que vocês estão identificando e ponderando a respeito de Jesus Cristo e que ele está disposto a sacrificar por você? Quero fazer uma atividade com vocês. Você sabe que comigo eu faço atividades, tá? Olha que interessante. Vamos lá. Vamos falar sobre o futuro? Vamos lá, então, se você tem 14, 13, 14, 17, 18 anos, vamos pensar sobre o futuro. Pense nos próximos 5 anos da sua vida e escreva numa carta para o seu futuro eu. Inclua na carta os seguintes detalhes, tá bom? Vamos lá. Coisas que você pode precisar sacrificar nos próximos 5 anos para conhecer melhor o Senhor e se preparar para a vida eterna? Olha aí. Obstáculos que você pode encontrar ao fazer sacrifícios e prosseguir para o prêmio, hein? Terceiro, o que você aprendeu sobre a importância de sacrifício e as bênçãos que podem vir como resultado disso? E para finalizar, como o sacrifício pode ajudá-lo a se tornar mais semelhantes ao Salvador? Então, pause o vídeo, escreva e pondere sobre isso. É sobre a sua vida daqui a 5 anos, para o teu eu futuro, tá? Eh, eu queria perguntar se mesmo que vocês já estão saindo do seminário ou estão entrando, faça isso. Se você é um rapaz, uma moça, que está com 17, 18 anos, 16, que tu inclua nesses 5 anos quais são algumas coisas para servir como uma missionária e um missionário. Pai Celestial precisa de vocês. Fiz missão na cidade de São Paulo, muito orgulho, pessoas maravilhosas me ensinaram. Presidente de missão, eu tive dois, excelentes, homens inspirados e companheiros que me ajudaram muito, muito mesmo. Nós devemos manter sempre os olhos fitos no alvo, né? Então, querido jovem, pense no momento agora. Eu falo muito para vocês refletirem sobre o tempo de vocês, sobre a vida de vocês. Mas o que vai trazer paz e consolo nos momentos de estresse e provação, né? Paulo, ele escreveu a carta aos Filipenses, que frequentemente falava da alegria e paz. Ao concluir, né, ao terminar essa carta, Paulo ele ensinou que Cristo é a fonte da paz, regozijo, e ele enfatizou, né, que os santos poderiam fazer o que os santos poderiam fazer para sentir aquela alegria e a paz de Deus, né? Isso está em Filipenses 4, 7. Então, nós temos aqui meu amigo Paulo, né? Nós temos meu amigo Paulo aqui, grande apóstolo. Ele, ele foi perseguido, né? Ele foi perseguido. Ele sempre ficou preocupado com a boa relação entre os membros da igreja, se não tinham contendas, invejas. Ele sempre queria que todo mundo tivesse uma harmonia, algo muito importante. Ele ficava preocupado com a fidelidade dos membros da igreja, né? E ele também deixou amizades antigas. Então eu queria perguntar para vocês, para onde as pessoas se voltam para encontrar mais paz e alegria nesta vida? Onde é que as pessoas né, elas para encontrar mais paz e alegria, para onde elas voltam?
E onde você busca essa paz, essa alegria? Você já foi bem-sucedido nos seus esforços para encontrar isso? Escreva no seu diário e depois, num futuro, vocês relembrem sobre isso. Olha que mensagem de alegria e paz em Filipenses 4, 10 e 13. E aí eu quero que vocês marquem a quem Paulo atribuía a sua alegria e força, tá bom? Lembrem que Paulo, apesar de estar numa prisão, mesmo a domiciliar, e enfrentar muitos desafios, Paulo, ele frequentemente tinha alegria e paz ao escrever aquela carta. Ele tentava passar esse tipo de mensagem para o povo. Então, nós vamos ler e para te ver que da onde vinha essa fonte de alegria. Tá bom, meus queridos jovens? Opa, da onde vinha? Então ele diz aqui, ó, no capítulo 4, versículo 4, 10 e 13. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, visto que vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aqui nós temos a segunda pergunta em amarelo. Em sua opinião, por que Paulo falava regularmente de Jesus Cristo como a fonte de sua força, alegria e paz? Que pergunta importante. O nosso querido presidente Russell M. Nelson, ele tem algo fenomenal. Que mensagem. Meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo, ou não, em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda a alegria. Assim como o Salvador nos proporciona a paz que excede todo o entendimento, ele também nos proporciona imen- uma intensa, profunda e ampla alegria que desafia a lógica humana ou a compreensão mortal. Por exemplo, não parece possível ter alegria quando um filho sofre com uma doença incurável, quando se perde o emprego ou quando seu cônjuge o trai? Porém, essa é justamente a alegria que o Salvador proporciona. Sua alegria é constante, assegurando-nos que nossas aflições não durarão mais que um momento. Olha que interessante, né? Nós temos duas escrituras. Eu convido você a abrir elas e estudar um pouquinho mais individualmente. Querido aluno, vamos pensar um pouquinho sobre a alegria e paz? O que o presidente Nelson ensinou que foi significativo para você? Por quê? Segunda pergunta. De que forma você acha que a compreensão e a aplicação dos ensinamentos do presidente Nelson podem afetar a sua vida? A terceira e última pergunta. De que forma Jesus Cristo lhe trouxe paz e alegria? Eu presto meu testemunho para vocês. Se nós centralizarmos a nossa vida em Cristo, no seu Evangelho, nós teremos mais lucidez, nós seremos mais inteligentes, sábios para tomar as decisões e também para nos mantermos sempre centrados no Evangelho de Cristo. É fácil? Não, não é fácil. Por isso que nós temos uma jornada, um caminho para ser percorrido. E o Pai Celestial, ele coloca também pessoas à nossa volta. Quem são elas? Nossos familiares, nossos líderes,
nossos professores do seminário. Então são essas pessoas que são chamadas corrente do bem, que elas vão a ser abençoadas para nos ajudar. Vamos ler outra escritura? Olha que interessante, né? Filipenses 4, 6 a 9 e 11, fala algo interessantíssimo. Por nada estejais ansiosos, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graça. Orem ao Pai Celestial. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste de mim, isso farei, e o Deus de paz será convosco. Não o digo como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Olha que interessante, né? E olha que o nosso querido presidente Nelson, ele fala nessa declaração que eu até deixei em amarelo para nós termos muito fortes no nosso coração. Como então podemos reivindicar essa alegria? Olha que interessante. Como nós podemos pedir essa alegria ao Pai Celestial? Podemos começar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Em cada pensamento, podemos mostrar-lhe nossa gratidão em nossa oração, em nossas orações, e cumprindo os convênios que fizemos com Ele e com nosso Pai Celestial. Quando nosso Salvador se tornar cada vez mais real para nós e suplicarmos que sua alegria nos seja concedida, nossa alegria aumentará. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson, ele fala que podemos pedir essas coisas ao Pai Celestial, essa paz, essa alegria. Mas nós temos o quê? Pedir a Ele, trabalhar para ter esta paz. Então, o que nós aprendemos com esta menina aqui ao lado, né? Aí eu quero perguntar para vocês e que eu quero que vocês continuem essa mensagem, tá? Essa frase, completem essa frase. Posso me regozijar e receber mais da paz de Deus ao vocês preenchem, tá bom? Então, levando em consideração, né, esta frase que nós destacamos aqui em cima, eu quero que vocês identifiquem princípios, princípios são ações que vocês estão fazendo, né? Oração, pregando o evangelho, estudando as escrituras, e que vocês possam escrever e ter isso em mente, tá bom? Eu quero passar um vídeo muito importante para vocês. Após tanto tempo convivendo e lutando contra esse problema, eu sentia como se ele estivesse decepcionado comigo. Eu pensava, Reino Celestial, sem chance. Eu não consigo chegar lá. Os pré-requisitos são bem específicos. Nada impuro. Durante muito tempo eu pensei, isso não é pra mim. E toda vez que eu me entregava à pornografia, eu sentia vergonha e culpa. Eu me ajoelhava, orava e dizia, eu não quero fazer isso, por favor, ajude-me. Mas isso não é suficiente. Eu leio as escrituras, eu servi uma missão, eu fiz todas essas coisas. Por que eu não sinto o poder curador? Eu acho que eu estava esperando uma cura sem nenhum esforço ou fé da minha parte. A pessoa que está à beira do vício ou que parece estar viciada, geralmente é a primeira a se desesperar e a pensar que não há esperança. Essa pessoa tem o arbítrio moral. Isso exigirá ajuda extraordinária. Não basta ter força de vontade. E a natureza dessa ajuda dependerá da natureza do caso individual. Mas há esperança, porque mesmo nesse ponto, elas ainda são filhos e filhas de Deus.
abençoados com arbítrio moral, que é a capacidade de agir e não apenas receber a ação. Quando o Senhor estabeleceu as condições da mortalidade, Ele nos deu o arbítrio para aprendermos com nossas experiências e permitiu que houvesse a oposição. E parte dessa oposição é terrível. Quando concordamos em viver na mortalidade, concordamos em estar sujeitos a muitas experiências mortais, incluindo tentações, problemas de saúde e outros tipos de oposição. Esperar que o Senhor remova a oposição é esperar que Ele remova seu plano de salvação. Não devemos dizer, Deus permitiu que isso acontecesse comigo. O que deveríamos dizer é, por que Deus permitiu que eu passasse pela mortalidade? Se fizermos a pergunta dessa maneira, teremos nossa própria resposta. Eu me lembro da primeira vez que eu realmente orei por ajuda. Foi uma oração desesperada e eu disse, eu não entendo a expiação, eu só preciso de ajuda. Eu não posso fazer isso sozinho, eu quero ter fé nesse poder. E eu não posso fazer mais isso. E eu comecei a sentir uma força que eu sabia que não era minha. Se pedirmos, Ele nos ajudará. Ele não vai remover as circunstâncias, porque as circunstâncias são ditadas pelo plano de salvação e oposição em todas as coisas que encontramos na mortalidade. Mas Ele está pronto para nos ajudar, e a expiação alcança esse tipo de problema. O Senhor sofreu não apenas por nossos pecados, mas experimentou todas as aflições, tentações e dificuldades que temos na mortalidade, de modo que Ele, como dizem as Escrituras, desceu abaixo de todas as coisas, para que pudesse saber como nos socorrer em nossas aflições. A fé não é apenas um desejo. A fé é um princípio de ação e de poder. Ao agirmos de acordo com os ensinamentos de Cristo, o poder, pelo Espírito, entrará em nossa vida para fazer e nos tornar o que de outra forma jamais poderíamos fazer ou ser. Jesus Cristo sofreu por isso, para que eu pudesse passar por isso, ter essa experiência, e para que eu pudesse aprender, crescer e me tornar o homem que eu devo ser por causa disso. A expiação de Jesus Cristo é tudo para mim agora. Significa que eu posso ser plena novamente. Significa que eu estou completa. Eu não sou indigna. Acho que ter esperança é algo grandioso, porque antes eu realmente não tinha muita esperança. Quando eu esqueço quem sou, quando eu esqueço que sou um filho de Deus, acho que tenho que passar por isso sozinho. Mas quando eu lembro que Deus me ama, que sou seu filho e que Cristo morreu por mim, lembro que não tenho que passar por isso sozinho. Nosso Pai Celestial realmente vive. Há um Salvador, um Redentor, Jesus Cristo. Ele estará ativamente envolvido em nossa vida se permitirmos. A sua graça basta. Seu alcance e sua extensão são infinitos. Está nele. Ele tem o poder. Ele venceu todas as coisas e tem pleno direito e poder para nos abençoar e nos ajudar em tudo o que precisamos quando nos voltamos para Ele. Presto meu testemunho pelo poder do Espírito que testifica dele e do Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que vídeo poderoso. Presto meu testemunho que nós devemos se chegar a Cristo, né? Sou muito feliz por nós termos um profeta vivo que está sempre disposto a nos ajudar. Meu querido Jó, eu sei que para chegar até aqui, espero que nesses 30 minutos de aula você tenha se mantido aqui e refletido tudo o que tem acontecido na sua vida, tá bom? Toda vez que eu preparo uma aula, eu oro para que vocês estejam preparados para receber todas as bênçãos do Pai Celestial e que vocês sejam fortes para sobrepujar todas as dificuldades desta vida. Para finalizar, olha que mensagem especial. Agora, queridos irmãos e irmãs, eu os abençoo para que estejam repletos da paz do Senhor Jesus Cristo. Sua paz está além da compreensão mortal. E os abençoo
com um desejo e uma capacidade maiores de obediência às leis de Deus. Prometo que, assim, ao assim fazerem, bênçãos serão derramadas sobre vocês, incluindo mais coragem, mais reverência pessoal, mais harmonia em seu lar e alegria mesmo em meio à incerteza. Presto o meu testemunho, que eu oro e testifico que esta é uma igreja verdadeira, que Deus, Ele te ama mesmo, ama seus pais, ama todas as pessoas e que tu é um grande instrumento na mão de Deus. Pode acreditar que não. Ah, eu tenho só 13, 14, 15, 16, 17. Mas nós estamos repletos de história nas Escrituras, de jovens como você fizeram a diferença. O profeta Joseph tinha 14 anos e era um homem simples. Então tu também consegues ser este grande instrumento na mão de Deus. É esse meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço. Se cuidem. Não esqueçam de botar as perguntas. Não esqueçam de botar as perguntas, tá bom? No link. Um abraço.